você consome algum alimento, se preocupa se ele tem ou não agrotóxicos? O uso indiscriminado deste tipo de produto pode ser prejudicial ao meio ambiente e à nossa saúde. Dados do Censo Agropecuário do IBGE mostram que o número de produtores rurais que utilizam produtos químicos no campo aumentou em mais de 20% desde o censo anterior, de 2006. O uso dos agrotóxicos é o tema do debate entre o jurista André Ramos Tavares, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, e os convidados do programa, Vicente Almeida e Fabrício Ferreira. Como proteger o meio ambiente e a saúde? É o que nós vamos saber no nosso debate de hoje. Gisele, esse assunto dos agrotóxicos é algo que todos nós precisamos realmente atentar com muito cuidado, não é? É realmente um assunto de interesse geral, não é? E que requer a nossa atenção contínua. Com certeza, André, até em razão das implicações que a utilização desse produto causa não só na saúde, como também no próprio meio ambiente. Então, eu acredito que a população tem se mostrado mais interessada para essa temática, que, como sempre, tem gerado grandes debates, inclusive no Judiciário e no Legislativo. Exatamente. Hoje nós temos dois especialistas, que eu queria agradecer a presença de ambos aqui no programa, não é? Fabrício e o Vicente. E para a gente começar falando desse assunto, acho que seria interessante relembrar, afinal de contas, quando se fala em agrotóxico, né, nós estamos falando do que exatamente, Vicente? Bom, obrigado pelo convite. Os agrotóxicos são basicamente substâncias químicas que foram desenvolvidas primeiro na guerra, né, e pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, de 1945, vários desses produtos começaram a ser utilizados em grande escala dentro da agricultura. Vou dar um exemplo aqui, o DDT. Né? Então, esses produtos passaram a intensamente ser utilizados na agricultura para atacar pragas, insetos, fungos, bactérias, com a finalidade de evitar com que essas pragas, esses insetos, atacassem as suas plantas, né? E dificultassem a colheita desses produtos. Né? Mas, hoje em dia, se analisa, né? Já naquela época, a Raquel Carson denunciou isso, né, um impacto muito grande, desproporcional, inclusive, entre o que a gente poderia ter de benefício com o uso dessas substâncias e o que a sociedade como um todo poderia ter de prejuízo a partir desse uso, podemos assim dizer, descontrolado dos agrotóxicos. Por isso, hoje, um tema tão latente na sociedade mundial, que é essa questão dos agrotóxicos. Nós podemos dizer que há pontos positivos e há pontos negativos. E o direito, de alguma maneira, tenta equacionar isso. Como é que o direito hoje está regulando o assunto aqui no Brasil? É interessante, André e Gisele, a gente observar isso. O Vicente ele comentou a respeito da Raquel Carson, de como é que como é que isso foi visto com o DDT no livro Primavera Silenciosa, e ela mostrou que o custo e benefício, as vantagens e desvantagens desse produto não eram muito aceitas ou muito corretas. E o direito ele trabalha com essa ideia de risco. O professor Ulrich Beck ele traz essa ideia de sociedade do risco, de como é que isso é visto, e o direito tenta se posicionar dentro dessa situação, trazendo para dentro da legislação brasileira conceitos que já foram de forma exaustiva analisados na legislação internacional, que são o princípio da prevenção e o princípio da precaução, para poder tentar fazer com que se saia de uma análise simplória de custo e benefício, porque as consequências elas são muito maiores à sociedade. É importante que se diga que não se pode fechar aos olhos por uma razão econômica. Por isso, a Constituição nossa ela trabalha com um tripé, analisando como o direito traz isso aqui, de saúde da pessoa, saúde do meio ambiente e atividade econômica. Nós temos o artigo 225 da Constituição, que trata a respeito da saúde do meio ambiente, o 196, que trata sobre a saúde da população brasileira, e o 170 da livre atividade econômica. Então, o pensar do direito ele precisa estar trabalhando com esse tripé. Aí, aplicando-se o princípio da prevenção e o princípio da precaução, a gente consegue avançar e compreender o custo e o benefício e como o direito pode solucionar ou auxiliar no uso desses produtos. Fabrício, aproveitando que você tocou nesse ponto da legislação, a pergunta que eu faço é, a nossa legislação, ela proíbe o uso de agrotóxico? Não, ela não proíbe o uso de agrotóxicos. A legislação que trata hoje da matéria, ela regulamenta como registrar esses produtos. Seguindo o mesmo tripé, a legislação diz, precisamos de uma autorização da Anvisa
do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério de Agricultura. Então, continuamos com o tripé. Saúde das pessoas, meio ambiente e economia. E a partir disso, esse produto vem identificado que ele não causa riscos graves à população, ele pode ser utilizado. O que se discute hoje é que registros que no passado, assim como aconteceu com o DDT, se entendiam que eles não eram prejudiciais, avanços científicos hoje contam, eles são prejudiciais. Eles podem causar câncer, eles podem causar má formação de fetos, eles podem mudar a cadeia de DNA. E isso faz com que o direito precise avançar, o direito precise se adequar a essa nova situação. Dentro do princípio da precaução, a gente diz, reavaliamos. Precisamos voltar com esses registros e reanalisar. A legislação diz isso. Ela isso não é diz, feito? não faz. Essa reavaliação é feita? Aí nós temos um problema de morosidade no executivo em fazer. Essa é uma das grandes críticas que a bancada ruralista tem com relação a produtos de agrotóxico ou o registro desses produtos de agrotóxico. Tentativas hoje acontecem da alteração de um projeto de lei para mudança desse sistema de registros, para que ele seja mais expedito, mais rápido. Há uma crítica gigantesca pela comunidade acadêmica, notadamente, que trata de direito ambiental, dizendo que isso viola os princípios da precaução e da prevenção, viola o direito à saúde do trabalhador, e isso pode trazer consequências danosas para a própria economia, quando se utiliza o argumento econômico de que eu preciso ter atividade econômica acontecendo mais rápido e mais eficientemente. Então, a legislação não proíbe, ela permite, mas ela permite desde que? Ela permite com algumas restrições. Agora, o Fabrício comentou agora, então, sobre esse equilíbrio que é realmente delicado e precisa ser feito de uma maneira muito própria, né? Não é apenas uma relação entre custo e benefício imediato, né? Mas nós temos implicações ambientais que são a longo prazo, nós temos a questão do acúmulo de determinadas substâncias no corpo humano, que de imediato pode não ser... Que é exata a crítica do Primavera Silenciosa, do DDT. Que é a crítica do Primavera Silenciosa. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que, se não houver uma atenção muito específica, focada, né, isso tudo acaba sendo despercebido, passa, né, as coisas vão passando. Então, eu queria aproveitar e perguntar, não é, como é que é feita essa avaliação do que é uma substância perigosa à saúde ou ao meio ambiente, né? Como é que isso tem sido feito? Esse sistema de avaliação hoje, ele é feito sobre 3 dimensões. Uma dimensão agronômica, ou seja, se aquele produto realmente ele é eficaz ou não no combate àquela praga, àquela doença que é alvo, né, daquela substância. A outra dimensão é a dimensão ambiental, ou seja, se aquele produto causa um dano ambiental na biota, nos animais que lá estão, né, e em outros aspectos ambientais, seja na água, seja no ar, seja no solo, né? E uma outra dimensão da análise é a análise da saúde em si, da pessoa que consome, eventualmente, os resíduos de agrotóxicos que ficam nos alimentos, né? Portanto, nessas 3 dimensões, o agrotóxico, aquela substância, ela tem que ter um ok do ponto de vista agronômico, ou seja, ela é eficaz agronomicamente, um ok do ponto de vista ambiental, ou seja, embora contenha determinado dano ambiental, ele é um dano que pode ser controlado, pode ser, entre aspas, aceitável, né? E do ponto de vista da saúde, da mesma forma. Portanto, hoje, esse é o sistema que funciona no Brasil. Como que o projeto de lei que está hoje sendo discutido quer alterar isso? Quer alterar no sentido de que, se do ponto de vista agronômico ele for ok, mas do ponto de vista da saúde da população não, então ele não pode ser registrado. No entanto, nesse projeto de lei, não é assim que funciona. Embora permaneça a possibilidade de manifestação do setor de saúde, se ele disser não, ele não tem o poder de veto para o não registro desse produto. Da mesma forma, na questão ambiental. Então, isso restringe muito, né, a soberania da sociedade em aceitar ou não, né, a partir dos seus órgãos, esse risco, né? E aí a gente também afronta, como disse muito bem o professor Fabrício, afronta o princípio da precaução, né, afronta uma série de princípios constitucionais, né, da dignidade, inclusive, e você está consumindo ali um produto que você não gostaria que ele causasse câncer, né? Ou você não está apto a aceitar, de alguma forma, uma imposição de que você só pode se alimentar se for com um pouquinho de agrotóxico, né? Como a gente está vendo isso. Até se me permite, eu vou passar a palavra para o Fabrício, que eu sei que ele quer falar, mas
Isso é muito interessante porque, na verdade, a gente acaba percebendo que a aprovação de um projeto de lei como esse, por exemplo, vai transferir uma questão que vai se tornar de saúde pública, né? Mais uma vez, o Estado vai ser chamado a resolver consequências no final do processo todo. Exato. O Estado é que vai acabar suportando, todos nós, claro, sociedade, vamos suportar isso. Então, a falência do Estado no momento de controlar uma legislação dessas tem consequências muito sérias, não é, para o próprio Estado em si. Então, nós não podemos, nós precisamos, por isso que eu sempre digo, né, o Estado ele precisa ser forte a ponto de poder enfrentar, não é, o poder econômico, muitas vezes, que está preocupado única e exclusivamente com a questão do lucro, porque aí você, nessa tua indicação, não é? A gente tendo apenas a aprovação do ponto de vista técnico agronômico, ela seria suficiente. Seria suficiente para o registro. Quer dizer, isso é projeto de lei. Diz o projeto de lei. Atualmente não é assim, mas essa alterado. E isso que o André colocou realmente é algo bem delicado, que deve ser considerado, porque esse tema ele atinge pontos sensíveis, né? Tanto no que diz respeito à saúde, no que diz respeito ao meio ambiente e no que diz respeito ao agronegócio, que, querendo ou não, é uma economia que movimenta muito dinheiro dentro do nosso país. Então, como conciliar todos esses interesses e o que deve prevalecer, né? Como ponderar. Difícil, né, Fabrício? Aí tem um ponto interessante que a gente não consegue enxergar o agrotóxico somente sobre um viés. Ele é múltiplo. E é interessante. Se você analisar ele sobre a ótica da legislação do consumidor, eu quero ter o direito de escolher se eu quero este produto ou não. É uma questão simples de informação do cidadão. Então, sim ou não. E na Justiça Federal hoje, o Ministério da Saúde durante muito tempo utilizou o DDT como um produto para eliminar o Brasil de pragas. E hoje, diversos cidadãos ainda sofrem com problemas de saúde e vão recorrer ao Poder Judiciário para que ele tutele o direito de indenização a respeito disso. Sim. Basicamente, a gente fala de R$3.000 por ano de você ter sido exposto a esse produto. Como não se tinha conhecimento científico à época, as pessoas utilizavam as embalagens desse produto para poder guardar água na geladeira depois que ele tivesse acabado. E as consequências se mostram aí. Mas é o quê? É o avanço científico que se tinha à época. Daqui a 20, 30 anos, vão dizer que nós estávamos hoje na Idade da Pedra e que nós não tínhamos conhecimento científico a respeito das interações desse produto. Você me permite uma parte? Esse exemplo é o que está acontecendo hoje com o glifosato. Né? Inclusive nos Estados Unidos, que teve agora uma sentença de $289 milhões, um jardineiro de 46 anos, né, que recebeu agora uma sentença favorável, né, onde foi constatado o vínculo entre o glifosato e o câncer terminal que ele estava vivendo. E o glifosato é a substância, em essência, de maior consumo no Brasil. Nós temos hoje quase 45% de todo agrotóxico consumido hoje no Brasil é o glifosato, associado à transgenia, ou seja, à discussão. Então vamos voltar a esse assunto do glifosato, né? Mas eu vou pedir licença dos convidados, vamos fazer um breve intervalo, Gisele, e voltamos logo a seguir. Não saiam daí. O Reflexões está de volta. Hoje o debate é sobre a proteção do meio ambiente e da saúde em relação aos agrotóxicos. Nós falávamos no bloco anterior sobre o glifosato, não é? Quer dizer, mais um componente que que tem chamado a nossa atenção, né? Especialmente no Brasil, não é, Vicente? Sim. O glifosato é um produto patenteado desde a década de 70 e desenvolveu o que a gente hoje conhece como a soja transgênica, soja Roundup Ready. O que é a soja transgênica? Na verdade, é um vegetal que tolera uma quantidade de glifosato sobre ela. Não é uma cultura que aumentou a sua produtividade ou que você tem a maior resistência a doenças, pragas, não. Ela foi desenvolvida para suportar uma quantidade maior de glifosato. E no Brasil, o que se observa? De 2000 a 2012, o consumo do glifosato explodiu no Brasil, associado ao consumo de transgênicos, ou seja, a adoção da tecnologia do transgênico. Tanto que na soja, nós percebemos que houve um aumento linear de aproximadamente 311% do consumo de agrotóxicos. Nesse período? Nesse período, na soja, né? E bateu recorde em relação a todas as outras culturas. Embora hoje, as culturas que mais consomem agrotóxicos no Brasil, representando cerca de 80% de todo esse agrotóxico, é a soja, o algodão, o milho e a cana.
né? 80% de todo o consumo de agrotóxicos está em cima dessas 4 culturas apenas. Mas a soja se despontou em relação a isso. Então, de 2000 a 2012, nós tivemos uma produtividade ínfima de crescimento da soja, em torno de 9,5%, e o consumo por unidade diária, ou seja, na mesma área plantada, nós aumentamos em 124%. O que isso quer dizer para a população brasileira, para nós, consumidores, sociedade em geral? Que a tecnologia que está sendo adotada para a soja é uma tecnologia que expõe a população ao ambiente a um maior risco associado a esse produto, que é o glifosato. Que anteriormente, né, na década de 90, 80, se dizia que era um produto absolutamente incipiente, que não produzia nenhum tipo de efeito à saúde. E hoje, já se sabe, vários estudos, inclusive a IARC, que é um órgão vinculado à ONU e que faz pesquisas na área de agrotóxicos, já estabeleceu o glifosato como uma substância provavelmente carcinogênica, associado muito ao câncer, né, que os especialistas na área de toxicologia são cânceres sanguíneos, né, do linfoma não Hodgkin. Então, nós temos estudos técnicos que Com comprovam certeza. E instituições internacionais que comprovam. Relacionadas exatamente a essa questão, o aumento do número de câncer em razão do consumo do glifosato. Exatamente. Quando a gente fala em direito ambiental, uma das maiores questões, um dos temas mais importantes para o direito ambiental é a informação, é a produção de informação. E quando o poder público se omite em fazer isso, se abre discussões para se dizer, olha, a economia pode avançar, a economia tem que acontecer. Não pode ser assim. O mesmo problema que se tinha quando o Vicente fez a referência para o glifosato, quando ele começou a utilizar, que não se tinha conhecimento a respeito de como ele poderia causar danos para a população, era a mesma referência que se teve no DDT. Hoje se diz que o glifosato é um problema. Precisa ser reavaliado. Precisa ser reavaliado. Volto a dizer, não estamos dizendo não. Eu acho que a legislação ambiental não diz não. O licenciamento ambiental é outro procedimento que ele não é tendente a dizer não. Ele é dizer desde que, observadas essas características, ele pode ser utilizado. Então, qual é a situação do glifosato? Academicamente, mundialmente, qual é a produção acadêmica que se tem sobre artigos dizendo ele é permitido, ele é bom ou ele é ruim? Dentro de uma análise de risco, e tratar em risco é um tema sempre complicado, porque quão suficientemente seguro é suficientemente seguro? Essa resposta é a resposta de $1 milhão. Fabrício, eu queria aproveitar para perguntar para o Vicente, dentro dessa questão, para saber se é possível ter níveis seguros de utilização do glifosato. Né? Ou seja, e se aquele produtor rural, quem está lá, o trabalhador rural, melhor dizendo, se ele tem condições de realmente manejar, caso a sua resposta seja positiva, se ele tem condições de manejar esse produto de maneira segura, em razão, se ele está preparado, se ele tem conhecimento técnico adequado para poder utilizar isso de uma maneira segura, se é que isso é possível. Olha, na minha área agronômica e de impacto ambiental, eu ainda não vi um produto realmente seguro. Até porque, por exemplo, vários EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, eles têm que ser específicos para cada tipo de substância. Muitas substâncias não são efetivamente, digamos assim, se adaptam a determinados EPIs. Eles precisam ter determinadas características químicas e de textura que as substâncias não penetrem e não cheguem até a própria legislação ambiental faz essa referência ao dizer que a embalagem que você tem que utilizar ela não pode ter correlação ou interação com o produto químico que está lá dentro. Então, eu também trabalhei muito no campo, né? Sou pesquisador, mas trabalhei muito no campo com extensão rural. E posso dizer a você que a realidade no campo é bem diferente daquilo que é discutido ou que é, digamos assim, criado, né? Do ponto de vista do contexto socioeconômico e cultural da aplicação dos agrotóxicos no campo brasileiro. Então, nós temos hoje uma realidade muito, muito, muito preocupante. Né? Os agricultores continuam utilizando práticas que são danosas à sua saúde, danosas ao ambiente, né? Mesmo as grandes empresas também. Né? Há uma mistura desses produtos, aí a gente também não pode prever, por isso que a gente não pode prever efetivamente essa segurança, porque você não aplica apenas o glifosato, você aplica às vezes 2, 3 tipos de herbicida numa só aplicação. Então a interação dessas substâncias não são estudadas nos laboratórios para você identificar o efeito disso na saúde. Portanto, a melhor forma e a forma mais segura para a gente usar agrotóxicos é não usar agrotóxicos e construir um processo tecnológico de transição
da agricultura brasileira. Eu acho que isso aqui é a modernidade. A modernidade é a gente pegar o conhecimento que já está lá no agricultor, né? Transformar aquele conhecimento num conhecimento técnico-científico mais elaborado e construir um processo de transição agroecológica para toda a agricultura brasileira, onde a gente vá aos poucos, né? Como vem a Europa fazendo, reduzindo o consumo de agrotóxicos, né? Determinadas áreas sendo liberadas de consumo de agrotóxicos e estimulando cada vez mais a retirada desses insumos e a aplicação de técnicas modernas de agrofloresta, né, de utilização de substâncias locais, de insumos locais. Ora, vejam só a preocupação em relação ao consumo de glifosato, por exemplo. O ministro da Agricultura, agora, o Lário Maggi, acabou de dizer para toda a sociedade que sem o glifosato nós não vamos ter safra. Então, até sob o princípio da segurança e soberania alimentar brasileira, é um risco a gente deixar, né, a tecnologia do campo ser dominada por essa lógica, né? Por essa lógica que efetivamente não está dando. E essa lógica não certo. tem necessidade de ser, não é necessariamente adotar uma lógica contrária à economia. Não. É simplesmente ter uma lógica que possa carrear também, que deixe de trazer os malefícios à saúde e ao meio ambiente, que proponha, obviamente, um benefício econômico, né? Essa questão da soberania alimentar é muito importante. A decisão sobre a questão alimentar é uma questão soberana. Ela não pode ficar na mão exclusivamente de entidades privadas, não é? Cujo, vamos dizer assim, modus operandi ou a decisão, cujo raciocínio muitas vezes é exclusivamente eficientista, imediatista, não é? E não tem por que ser diferente também, não é papel das empresas, não é? Terem a macrogestão do sistema econômico e ambiental. Isso cabe ao Estado, e o Estado é que tem que ter a capacidade de estabelecer essas regulamentações de maneira adequada, né, Fabrício? E aí tem duas questões interessantes de decisões judiciais que foram proferidas recentemente. O caso do amianto é um tema polêmico. O mundo inteiro já aboliu o uso de amianto. Para utilizar o exemplo, a gente fazer a comparação com o agrotóxico. E durante diversos anos foi submetido ao Supremo Tribunal Federal discussões se legislações estaduais poderiam ser mais restritivas do que uma lei federal que ela permitia o uso e o consumo do amianto. De novo, o mundo inteiro dizia, estamos fora, não queremos utilizar isso. O Brasil é signatário desses tratados internacionais. Essa questão foi submetida diversas vezes ao Supremo. O Supremo tinha uma jurisprudência consolidada no sentido de que o Estado violava o artigo 24 e os parágrafos que tratam a respeito da competência normativa. E recentemente agora ele suplantou essa questão. Sim. O novo projeto de lei dos agrotóxicos, ele tem, para mim, uma violação constitucional gigantesca, que ele diz que o Estado não pode editar uma norma, o projeto de lei diz que o Estado não pode editar uma norma que tem autorização na Constituição para que ele possa regular de forma mais restritiva o uso de agrotóxico dentro do território dele. Então, quando a gente observa isso, a gente vê nitidamente o caráter econômico sendo garantido aí por trás. Olha, essa atividade econômica ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer dessa forma aqui. É o modelo de política pública que o país está desenvolvendo, o país que eu quero para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, que a gente precisa pensar. A população precisa ter noção para onde se está caminhando, que instrumentos jurídicos se tem isso, ação popular, ação civil pública, Ministério Público, uma série de instrumentos que estão à nossa disposição para fazer valer o direito à saúde. Uma conscientização também da própria população no sentido de, aos poucos, ir rejeitando o consumo de alimentos dessa natureza, né? Eu acredito que também vai por aí, porque a partir do momento que, né, o consumidor, né, ele opta por algo que seja mais saudável, isso certamente implicará, né, em outras demandas. Vicente comentou agora sobre a história de não teremos safra na próxima safra. Se a gente parar para pensar no meio ambiente, o meio ambiente existe há muito mais tempo do que o próprio ser humano, para a gente fazer uma brincadeira de como é que isso aqui acontece. Se o aquecimento global, que se diz é uma verdade ou uma mentira, se a temperatura da Terra subir, provavelmente as condições de habitabilidade do ser humano não estarão aqui. A cultura com o glifosato ou sem o glifosato, ela vai continuar acontecendo. Porque a natureza vai continuar, a semente vai continuar tendo a função dela na natureza de vida. Agora,
dizer que um determinado produto é extremamente necessário para que uma cultura aconteça, é complicado a gente ouvir uma informação dessa, quando a gente sabe que a natureza ela se Pelo reinventa. curso natural das coisas. Ela se reinventa, ela se recoloca. Eu não posso ter o mesmo quantitativo? É possível. É uma discussão acadêmica que se coloca. Eu posso não ter a mesma eficiência? É possível. Do ponto de vista agronômico e científico, isso é o fundo do poço da agricultura. Certo. Dizer que a agricultura depende de uma substância, Claro, claro. né, para poder alimentar a população. Mas Então, olha, eu isso- acho que, desculpa interrompê-lo, Não. mas nós acabamos chegando ao final do nosso programa, mas eu acho que a gente conseguiu esclarecer muitos pontos, foi um programa excelente, né? Sei que há muitos outros pontos que nós poderíamos ter abordado, mas certamente conseguimos aqui um bom resultado, né, Gisele? Sim, com certeza. Queria agradecer então a Gisele, que é a consultora da TV Justiça, aos nossos convidados mais uma vez, e também agradecer a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser rever o Reflexões, acesse tvjustiça.jus.br. Não deixe também de conferir o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.